Salve, salve rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Me chamo Diego Barbosa e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem simplesmente o maior projeto desse canal, que consiste simplesmente em uma CNC Plotter. E ela é o que, assim, basicamente? É simplesmente uma máquina que desenha sozinha. O meu princípio é o que? Colocar uma canetinha preta para desenhar em cima de uma placa cobreada. Aí eu vou programar no computador um circuito. Ela vai desenhar em cima dessa placa cobreada, eu vou colocar ela numa solução que corrói o cobre e fica apenas a tinta que eu passei por cima. Aí eu vou tirar a placa e vai estar apenas a trilhazinha que eu deixei programada. Aí é só passar um álcool, tirar a tinta e pronto. Eu já tenho minha placa de circuito impresso nas minhas mãos usando a minha máquina. Então, sem mais enrolação, vamos para a bancada que os materiais é bem simples. Brincadeira, não é simples não, tá? Você vai ter que gastar um pouquinho de money, mas vamos lá. Eu vou utilizar um Arduino R3, pode ser um DSMD? Pode, mas tem que ser um que tenha qualidade muito boa, tipo esse. Ele tem um LED ON verde aqui embaixo e dois transistores regulador de tensão em cima. O meu tá com só porque essa placa já está queimada, eu tirei só para fazer um teste. Uma CNC Shield, dois drivers e
um cabo para Arduino Uno. Geralmente o Arduino já vem com o cabo. Agora vamos para os motores. Vamos utilizar dois motores de passo. Esses motores eu tirei de uma câmera de segurança dessas bem grande, que fica geralmente em shopping, em mercadões grandes. Essa câmera eu dei muita sorte com ela. Eu paguei apenas R$15 no ferro velho. Vamos utilizar também um servo motor. Esse aqui foi bem baratinho. Paguei R$11 na Shopee. E para a base do nosso projeto, eu vou utilizar uma placa de MDF de 69 cm por 35 cm. E como base de desenho, eu vou utilizar um tamanho equivalente a uma folha A4. Para servir como haste para nosso projeto, eu vou utilizar esses 4 ferrinhos que foi retirado de uma máquina de lavar roupa. E para suporte para o nosso eixo Y e o eixo X, vamos utilizar esses dois pedacinhos de madeira branca. Esse de baixo ele tem 23 cm por 8 e o outro tem 6,5 cm por 27,5 cm. Agora vamos começar a montar o nosso projeto. Primeiro vamos cortar a base do eixo Y, que é aquela madeirinha que tem 8 cm por 23. Vamos cortar ela na horizontal em sentido à parte maior da tabinha. E do eixo X vamos cortar na vertical no sentido da parte maior da tabinha. Agora vou mostrar para vocês como foram feitos os eixos. Rapaziada, para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou dividir o projeto em partes. Vou mostrar primeiramente como foi feita as bases do eixo Y, a base do eixo X e a base do eixo Z. Depois vou mostrar a parte mecânica, que são as correias e as polias. Depois vou mostrar a parte elétrica, que são os servos motores, os motores de passo e a fiação por si só e também o cooler. Depois a parte eletrônica, que são os Arduinos, a placa Shield e os drivers. Então, primeiramente vamos começar aqui pelo eixo Y. Rapaziada, os eixos é o mais simples e também é muito relativo. O meu eu fiz exatamente para dar uma folha A4. Eu não sei a medida que você quer. A minha medida foi exatamente assim: 6,8 centímetros após essa aresta e 4 centímetros após essa. Eu furei 2,5 centímetros após essa base do eixo Y e o outro lado eu fiz igualmente. Entre os dois eu medi e fiz exatamente esse rasgo aqui no meio para conseguir passar a correia. Fixei o motor de um jeito que ele consiga pegar exatamente aqui sem encostar na madeira, que senão vai dar atrito e vai perder potência. Aqui do outro lado eu fiz 5,3 centímetros e do lado oposto eu fiz quase a mesma medida, só não deixei aquele espaço de 4 centímetros porque não vai o motor do lado de cá. Eu deixei ela rente a essa aresta de cá. Agora vamos para o eixo X. Eu posicionei a base dele 28,6 centímetros daqui até aqui. Essa mesma medida se aplica para o lado oposto. E eu furei 75 milímetros após a base para fixar a nossa primeira haste, 23 milímetros para passar a correia e mais 23 para a segunda haste. Agora vamos para a parte mecânica. Vamos começar pelas polias. Essa polia do eixo X eu fiz o seguinte para prender ela. Coloquei um pedacinho de madeira por cima, outro pedacinho por baixo e no meio coloquei uma haste de 5 milímetros e prendi com um parafuso. Aquela eu fiz um pouco diferente. Olha só o que eu fiz. Eu peguei um parafuso de 4 milímetros, furei aqui e o outro lado e passei a polia no meio. Dobrei o parafuso e encaixei ele aqui como se fosse um grampo. Enrolei um pedacinho de fita crepe porque o furo da nossa polia é de 5 milímetros e não ia dar e ficar bem folgado. Agora vamos para as polias do motor. As polias que vão nos motores não tem muito o que falar. Elas são de 5 milímetros, o eixo é de 5 milímetros. Eu só parafusei e está bem fixo. As duas polias são igualzinhas. Agora vamos para as correias, que é uma parte que muita gente se confunde. Vamos começar pela correia do eixo X. Eu prendi utilizando um pedacinho de MDF e 2 parafusos, mas antes de colocá-los, fure com uma broca menor que eles, para que não explane a madeira quando você for parafusar. Fiz a mesma coisa do outro lado. E para prender a base do eixo Z na haste do eixo X, eu utilizei 2 pedacinhos de canetas. A mesma coisa eu fiz aqui. Tudo que eu expliquei aqui se aplica exatamente na base do eixo Y, tá pessoal? Agora vamos para os motores. Eu prendi eles utilizando essas presilhas de nylon. Eu usei 3 dessas, mas acho que só 2 já era suficiente, porque ele ficou bem preso. E eu fiz 3 furos na base para poder passar as 3 presilhas. O segundo motor foi utilizado a mesma técnica, só que nesse eu coloquei uma tabuazinha por baixo que tem o mesmo comprimento e a mesma largura desse motor aqui. Ficou bem firme, nem precisava dessa tabinha aqui, mas eu coloquei só para ter uma garantia a mais. Agora vamos para o servo motor.
Eu fiz o seguinte, eu fiz um corte na madeira que encaixa ele. Não foi tão perfeitamente que ficou um espaço sobrando aqui. Eu coloquei um pinguinho de cola para prender ele. O cabo dele, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Ele tem que se locomover. Então, se esse cabo aqui ficar muito curto ou ficar pegando nessa beirada aqui de baixo, vai acabar quebrando o cabo e desregulando toda a sua máquina. Então, faça ele de um jeito que ele fique longo, para ir até o curso completo aqui da nossa madeirinha e que não pegue na outra madeira quando ele tiver assim, tipo, que tiver enrugado aqui para baixo, porque se caso ele tiver mais para baixo que isso, na hora que passar a madeira, leva ele junto. Agora eu vou mostrar para vocês como foi montado o nosso eixo Z. Vou posicionar a câmera e vou montar junto com vocês. Primeiramente, vou mostrar como foi feito o cursor da caneta. Esses dois negócios pretos são de drivers de DVD e CD. Eles carregam o laser que vai ler o CD. Neles já vem dois ferrinhos, um em cada, aliás, que encaixa perfeitamente no furo deles, que faz esse movimento linear perfeito, sem nenhum contato muito agressivo com o ferro. E assim, com dois desses, a gente consegue um movimento linear quase que sem atrito algum. A gente solta eles e ele já desce sem precisar muito esforço, coisa que o servo motor nem precisa, né? Porque ele tem muita força. E para prender a caneta eu fiz o seguinte, eu coloquei dois parafusos e temos duas porcas, peguei um pedacinho de madeira, fiz uma valeta aqui usando uma fresa e consigo colocar esse pedacinho de madeira por cima e apertar com as porcas e fica bem preso assim. Eu vou mostrar a parte do eixo Z já montado e vou terminar de montar frente à câmera. Prontinho, rapaziada, já montei o cursor da caneta aqui no nosso suporte. Agora temos que ligar o servo motor no cursor, certo? Para isso, vamos utilizar essa própria pecinha que já vem no servo motor, só que eu modifiquei ela. Ela vinha com vários pontinhos aqui. Eu fiz o que? Eu passei uma fresa utilizando a micro-retífica. Se você não tem uma micro-retífica, eu já ensinei a fazer um aqui no canal. Eu vou deixar no iCard aqui no canto. Vou só encaixar eles ali e mostrar para vocês como que foi feita a ligação. Prontinho, para fazer a fixação, eu coloquei um parafusinho aqui com um furo um pouco menor do que o rasgo que eu fiz nessa pecinha que já vem no servo, para ele não ter muito atrito. E prendi outro parafuso aqui. Agora, olha só, quando a gente move aqui, o servo motor move junto e sem ter atrito muito brusco, porque a gente fez o rasgo antes. Eu vou só terminar de montar aqui, vou mostrar a fiação e por fim o nosso circuito no Arduino, na placa Shield e nos dois drivers. Prontinho, já acabei de montar, inclusive já até pus a caneta. Agora vamos ver a fiação. Essa aqui, que é a do servo motor, ela passa aqui por essa fitinha de nylon, eu fiz um furinho aqui que desce para passar ela, e passa por essa outra fitinha aqui, só que nessa já vai o do servo motor e do motor de passo junto. Os dois finalizam aqui. O amarelinho é do sinal, o vermelho e o marrom, positivo e negativo. Esse aqui é o do motor de passo, eu fiz nesse encaixezinho que encaixa certinho na nossa shield. E a mesma coisa eu fiz nesse do eixo Y. Agora eu vou montar aqui o Arduino, a placa Shield e os drivers para vocês. Bom, a conexão do Arduino e da placa Shield não tem tanto segredo. Você vai apenas ligar o último ponto do lado de lá com o ponto do lado de cá e acabou. Encaixou, tá preso. Agora vamos colocar os drivers. Muito cuidado nessa hora, rapaziada. No driver está escrito aqui N, que significa Enable. Aqui embaixo está escrito a palavra inteira, Enable, que vai aqui nesse pino de cima. Muito cuidado. Se você virar, você vai ou torrar sua shield, ou seu fusível, ou seu Arduino. O meu foi o pior desses. Eu torrei o Arduino, tive que conseguir outro. Faça a mesma coisa nos dois. Antes de colocar os drivers, coloca 3 jumpers aqui. Eu usei os 3 porque eu consigo ter mais força e mais precisão no nosso motor. Vamos colocar aqui os drivers. E agora é o seguinte, tá vendo que aqui na shield está escrito um Y e aqui um X? Você vai pôr a conexão do eixo X no X e a do eixo Y no Y. Aqui no cantinho está escrito o seguinte, GND e do outro lado 5 volts. É esse segundo pino contando daqui para lá. Então essa conexão aqui, ela já está certa para isso. O vermelho está para lá, o marrom está para cá. Então são 5 volts e o GND. O amarelinho, que é o sinal, vai aqui no Z+, do end stop, que é o fim de curso. Só que não tem fim de curso, eu utilizei aqui para ser o sinal. A entrada da energia é o seguinte, vai ser o positivo aqui e o negativo do lado de cá. Essa entrada está com 4 fios, porque 2 vem para o cooler e mais 2 para a conexão que está aqui embaixo, que é essa conexão aqui. Eu recomendo vocês utilizarem uma fonte de 12 volts e 3.000 mAh, que é o caso da minha fonte. E assim finalizamos a parte do suporte, a parte mecânica e a parte elétrica do nosso projeto. Se vocês quiserem um vídeo explicando como que foi feita a programação, deixa aqui no comentário e deixa um like nesse vídeo para me incentivar a trazer mais vídeos. Agora eu vou deixar com vocês o vídeo de eu desenhando a bandeira do Catar e do Equador.
E ficou assim a bandeira do Equador, olha os detalhes, e a bandeira do Catar. Depois que eu acabei esse vídeo que eu descobri que o Catar perdeu, né? Fazer o quê? Galera, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo para me incentivar a trazer mais projetos como esse. E comenta aqui embaixo o que você quer que eu traga no próximo vídeo. Talvez eu curta tanto sua ideia que eu traga ele no próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida sobre o projeto, comenta aqui embaixo. Eu vou responder assim que possível e tentar solucionar o seu problema. Agora valeu e fui!